Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor? Romanos capítulo 8, versículo 28. Graças a Deus. Romanos 8, 28. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Vou ler de novo então o versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja só o que significa esse versículo. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos romanos para promover união, entre os judeus e os gentios. E nessa carta, então, ele escreveu esse versículo que é bem conhecido, mas às vezes mal interpretado. Tem gente que entende totalmente errado esse versículo, então vamos entendê-lo bem hoje. Veja só, aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas mesmo. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus, então até as coisas ruins. Mas aí, alguém pode pensar assim, mas pastora, Deus manda coisa ruim para a nossa vida? Não, Deus não gosta e não tem prazer que nós venhamos a sofrer. Deus não manda coisa ruim, porque tudo quanto existe de ruim veio por causa do pecado de Adão. Então, quando Adão pecou, tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é mal, entrou na raça humana, no sangue do ser humano, O pecado entrou no sangue do ser humano e trouxe as suas consequências. Então, tudo que existe de ruim na vida, tudo que acontece de ruim para nós, não é vontade de Deus. Porque Deus nos criou para nós termos tudo de bom, para nós vivermos bem, felizes para sempre. Mas o pecado, então, fez com que as coisas ruins acontecessem e acontece na vida de todo ser humano. Então, aqui o apóstolo Paulo estava falando, em outras palavras, ele estava dizendo assim, tudo trabalha junto, cooperam, trabalha junto. Então, tudo trabalha junto para o melhor daqueles que servem a Deus. Aí você pode dizer, mas pastora, como que uma coisa ruim vai me trazer bem? Como que uma coisa ruim pode me fazer transformar alguma coisa na minha vida? Olhe só, antes de eu te responder essa pergunta, eu quero ler o finalzinho do versículo que nós lemos que diz assim, daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja só, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins
trabalham para o bem, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que não ama a Deus, infelizmente, está nas mãos do inimigo, está então em pecado. Mas então, olhe só, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus. Então, se você ama a Deus, tudo que acontecer na tua vida, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim, vai te trazer, vai te promover bem. Mas como assim uma coisa ruim vai fazer bem para mim? Olha só, vamos ler aqui o 1 Tessalonicenses 5,18, para você ver como se cumpre, 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então assim, pastora, eu tenho que dar graças a Deus pelas coisas ruins que acontecem na minha vida? Eu não te digo que você vai dar graças a Deus por coisa ruim. Por exemplo, morreu alguém da minha família, então eu vou dar graças a Deus porque morreu alguém da minha família? Não é isso, você não vai dar graças a Deus no sentido de agradecer porque morreu alguém, não é isso. Mas aquilo que aconteceu, de alguma forma Deus vai transformar em teu benefício. Às vezes com uma situação assim, você cresce na fé, você aprende coisas que você não aprenderia se não estivesse sofrendo. Então, mesmo com o sofrimento, Deus promove coisas boas para aqueles que o amam. Mas é para aqueles que o amam, A pessoa que não ama a Deus, então ela vai reclamar, ela vai murmurar, ela vai falar um monte de coisas, às vezes até contra Deus. Por quê? Porque não sabe que tudo que acontece, tanto ruim quanto bom, vai trazer benefícios para quem ama o Senhor. Só para quem ama o Senhor. Você ama o Senhor? Amém? Então, tudo que acontecer na tua vida, tanto de bom quanto de coisa ruim, vai ser para você ser beneficiado. Vamos dizer de novo aqui, todas as coisas cooperam para o bem. Então, como que uma coisa ruim vai me fazer bem? Porque Deus transforma as coisas ruins em benefício para nós. Então Deus não promove o mal. Deus não promove, não faz com que aconteça coisa ruim na tua vida. Ele não deseja isso. Mas Ele pode fazer com que aquilo de ruim que aconteceu na tua vida te traga um benefício. Você pode aprender uma lição, você pode crescer na fé, você pode receber coisas que você nem imagina depois desse, entre aspas, ruim que aconteceu na tua vida. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, todas as coisas cooperam. Então, quando acontecer alguma coisa ruim na tua vida, não reclame. Pastora, mas como que eu não vou reclamar? Não reclame, a Bíblia diz para não reclamar. Porque de uma forma ou de outra, Deus vai usar aquilo para te abençoar. O exemplo que eu dei, de morrer alguém da família, a gente nunca quer isso. Claro que não. Mas faz parte da vida. Então, quando acontece, as pessoas às vezes reclamam de Deus. Mas é pela misericórdia de Deus que Deus usa uma situação assim para nos fazer crescer e nos aproximar dele. Tem gente que só se aproxima de Deus se for por sofrimento. Tem pessoas assim, que não querem ficar cada vez mais próximos de Deus. Se está tudo bem, então eles nem buscam a Deus. Mas se acontece alguma coisa ruim, aí se aproxima de Deus. Uns reclamam,
e outros daí aprendem com o sofrimento. Então Deus sempre vai fazer uma coisa boa. Mesmo que isso que te fez sofrer, né? No momento que acontece, você pode não entender. Mas passando um tempo, você vai mudar de opinião. Porque Deus sempre faz o bem. Amém? O que nós temos que entender é: Deus é bom. Deus é bom, Deus é 100% bom. Não existe nada de ruim em Deus, não existe maldade em Deus. Então Ele também não quer que nós venhamos a sofrer. Mas o sofrimento, como eu já falei, acontece porque nós somos pecadores, porque veio pelo pecado. E mesmo nós sendo pecadores, Deus é tão bom que apesar de nós, ou seja, apesar de nós sermos assim, pecadores, Deus nos abençoa. Então Deus é bom, nunca tenha dúvida disso. Ah, mas como que Deus é bom se Ele permite tanta coisa errada no mundo? Não, Deus não deseja isso. Tudo isso veio por causa do pecado. Tem gente que pensa, Deus é mau, por que Ele permite que aconteça acidentes, que aconteça morte, que aconteça a guerra, que é tão triste? Foi a escolha do ser humano. Então o ser humano lá em Adão, e daí depois de Adão veio então para toda a raça humana, o Adão escolheu, ele escolheu pecar. Ele podia não ter pecado, mas ele escolheu pecar. E com a escolha dele, então, veio tudo isso para nós. Então não é que Deus permita, tire isso da tua mente. Se isso de ruim aconteceu, é porque Deus permitiu. A vontade de Deus é que nunca nós venhamos a sofrer. Mas pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados, é que acontecem as coisas ruins. Então Deus é bom, sempre, 100% bom. Repito de novo para você guardar bem isso. Deus é 100% bom. E por Ele ser 100% bom, é que Ele usa as coisas ruins, muitas vezes, que acontece coisas ruins na nossa vida, e Ele ainda transforma em bênção. Então, não existe maldade em Deus. Vamos ler também Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí então o que a Bíblia está dizendo aqui? Aconteceu alguma coisa ruim? Não murmure. Se regozije. O que é regozijar-se? É alegrar-se. Pastora, mas eu vou me alegrar pelo mal? Não, você não vai se alegrar pelo mal, mas você vai se alegrar porque você vai entender, apesar do mal que aconteceu, eu sei que Deus é bom e Ele vai me trazer o bem por causa disso que aconteceu. Dá para entender, irmãos? Amém? Então alegre-se no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. O que é isso? É ter alegria no Senhor. Pastora, mas está tudo ruim na minha vida, está tudo acontecendo errado. Como que eu vou me alegrar? Se alegre porque você sabe que a Bíblia afirma isso, que mesmo acontecendo as coisas erradas, Deus vai promover o bem para aqueles que o amam. Então não tenha dúvida. E as pessoas acham que esse versículo está dizendo que nunca vai acontecer coisa ruim. Não é verdade. Tem gente que diz, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então dizem assim, então eu amo a Deus, nunca vai acontecer nada de errado comigo. Não é verdade, não é essa a interpretação do versículo. A interpretação do versículo é, mesmo que aconteça coisa ruim, mas Deus vai me proteger, Deus vai fazer com que eu aprenda alguma coisa, Deus vai fazer eu crescer na minha fé através dessa situação. Então, seja o que for, Deus sempre vai fazer o bem para aqueles que o amam. Agora tem que saber, você o ama ou não? Eu acredito que nós que estamos aqui, todos amamos ao Senhor. Mas aquele que não ama, como que Deus vai agir? Deus quer salvar, mas Deus
quer ser amado. João 14, 21. João 14, 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que o Senhor Jesus falou aqui. Vamos repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então tem diferença de a pessoa dizer, eu amo a Deus. Amar a Deus é guardar a palavra do Senhor, é praticar a palavra do Senhor. Então diz ali, é aquele que tem os meus mandamentos. O que a Bíblia fala? A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Então esse esconder no coração não é que você vai pegar a Bíblia, vai pegar tudo que está escrito aqui, vai esconder e não vai contar para ninguém, vai ficar só para você. Não, esse guardar no coração vou pegar e vou praticar. É isso que significa. Então quem ama a Deus não é aquele que fala só da boca para fora, é aquele que pratica a palavra. Isso é amar a Deus. Então não adianta a pessoa dizer que ama a Deus e ficar roubando, não adianta a pessoa dizer que ama a Deus e ficar mentindo, não adianta a pessoa dizer que ama a Deus e ficar falando mal dos outros, não adianta a pessoa dizer que ama a Deus e dar mau testemunho lá no trabalho, na escola, nos vizinhos, em qualquer lugar. Então isso não é amor a Deus. Entendido, irmãos? Então amar a Deus olha só, aquele que tem os meus mandamentos. Quem que está falando? Jesus. E os guarda, ou seja, os pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então se você ama a Deus, você guarda a palavra dele no coração para você praticar. Para você cumprir. Porque aí quando acontecem situações na tua vida, a palavra que está guardada ali, escondida no teu coração, o Espírito Santo vai fazer você lembrar na hora e você vai dizer, eu não vou fazer isso porque a palavra diz que é errado. Isso é guardar e praticar. Né? Ou se Deus manda você fazer alguma coisa e você não quer fazer, você vai lembrar, não, eu tenho que praticar, então se Deus está mandando eu tenho que obedecer. Isso é guardar a palavra, é amar a Deus. Então amar a Deus é guardar a palavra. Não esqueçam disso. Ninguém que diz que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, realmente ama. Não ama. Entendido isso, irmãos? Então, amar a Deus é guardar a sua palavra. E daí, olha ali, o benefício que vem ainda além disso para nós. Que é o quê? Será amado de meu Pai. Jesus falando. Ou seja, Jesus está dizendo, o Pai vai amar essa pessoa. Porque a pessoa o ama, o Pai vai amar. E ele ainda diz, e eu o amarei. Jesus nos ama. Não é só o Pai, é Jesus nos ama. O Espírito Santo também nos ama. E ele ainda diz, e me manifestarei a ele. Como que Jesus se manifesta? Através do Espírito Santo. Através da palavra. Então as 3 pessoas da Santíssima Trindade amam a pessoa que ama a Deus. Entendido isso? Amém? Então tenha certeza absoluta de que Deus te ama. Nunca tenha dúvida a respeito do amor de Deus. O inimigo às vezes tenta colocar na mente das pessoas, em todos nós, né? Se Deus te amasse, você não estava passando por isso. Se Deus gostasse de você, como a palavra fala, como as pessoas falam, você não ia estar passando por essa situação difícil. Bem pelo contrário, Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele faz com que as dificuldades, os problemas, as coisas ruins, ainda se transformem em bênção na tua vida. Então lembre disso, esse versículo não diz que nada de ruim vai acontecer para você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então nada de ruim vai me acontecer. Não é verdade, é mentira.
Vai acontecer coisa ruim, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problema. Não é verdade? Não existe ninguém que não tenha um problema para resolver. Então, acontece coisas ruins. Por quê? Não porque Deus quer, por causa do pecado. Então, a partir de que Adão pecou, todos têm problema. Mas Deus, no seu infinito amor, transforma tudo isso de ruim em coisas boas. Então, sempre vai tirar alguma coisa boa de alguma situação ruim que você passou. Pode ter certeza disso. E você deve de estar lembrando aí agora. Se não está lembrando, põe a memória aí para trabalhar. E lembre de alguma coisa que você passou na vida, que no momento você disse, não é bom, ou não aguento mais. Mas agora que já passou faz tempo, você olha para trás e diz, que bom que eu passei por aquilo, porque aprendi muita coisa. É ou não é? Porque a gente faz bobagem na vida, não faz? Todo mundo faz. O único que nunca pecou foi Jesus. Todo mundo fez coisa errada, desculpe. Todo mundo é pecador. Então não tem essa, né? De dizer que é santão, que é perfeito. Não, só Jesus. Mas lembre então que os teus erros que foram coisas ruins, que os meus erros que foram coisas ruins, Deus transformou em bênção. Então a gente cresceu, a gente se aproximou de Deus. Muitos benefícios Deus traz. Agora tem um detalhe, para quem ama a Deus. Se não amar a Deus, não vai ter benefício, porque vai continuar no erro. Então daí não funciona, né? Aí aqui um detalhe ainda, ó, apóstolo Paulo, desculpe, né? Jesus usando o apóstolo Paulo, então ele nos dá essa palavra, ó. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa ser chamado segundo o seu propósito? Esse chamado segundo o seu propósito é que Deus quer e faz que através das coisas ruins que acontecem conosco, nós venhamos a crescer na fé e ficar mais próximo e mais parecido com Jesus. Então o propósito aqui é ficar parecido com Jesus. Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Então por isso diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para nós? Que nós venhamos a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Então é esse aqui o propósito, né, que Deus tem para nós. Agora, a pessoa que não obedece, né, então não ama a Deus. Amo a Deus, mas não obedeço? Não amo de verdade. Porque quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para agradar essa pessoa. Não é verdade? Você faz de tudo para agradar a pessoa. Você ama teus filhos, você faz de tudo para agradar teus filhos. Você ama teu pai, tua mãe, você faz de tudo para agradar eles. Teu esposo, tua esposa. Você quer agradar essa pessoa que você ama. Então, se nós amamos a Deus, nós temos que agradar a Deus. E agradar a Deus é obedecer a Deus. Entendido isso, meus amados? Obedecer a Deus. Então, não esqueça mais disso aqui, porque esse versículo ele é bem falado, né, assim comentado no meio cristão, mas mal interpretado. E tem gente que ensina, nada vai acontecer de ruim, porque Deus está dizendo aqui que tudo vai ser para o teu bem. Não, tudo vai ser para colaborar para o teu bem. Então, vai acontecer coisa ruim, vai, ninguém quer, mas acontece, faz parte da vida, por causa do pecado. Então, mas Deus vai transformar isso em bênção para nós. Não que nós mereçamos, mas porque Deus é bom. Amém? Então, lembre aí de situações que você já passou, né? E que você na hora reclamou muito, chorou, brigou com Deus,
que a gente não deve fazer isso, né? Mas tem gente que faz. Então reclama, briga com Deus. Porque se tu me amasse, tu não deixava acontecer isso. E eu imagino que às vezes, né, lá de cima o Senhor só olha e diz assim: fique quieto, meu filho, você não sabe o que você está falando. Mas é verdade, não é? A gente fala e faz cada bobagem. Mas depois, quando passa um tempo, você diz: olha, graças a Deus porque aconteceu aquilo comigo. Não foi bom na época, mas hoje eu estou enxergando que eu aprendi muita coisa. Então isso é normal, não é verdade? Então veja só, mas se você, então, para quem acredita nesse versículo aqui de Romanos 8:28 que nós lemos, que tudo contribui para o nosso bem, então quando nós cremos nisso, certas coisas acontecem na nossa vida. Algumas coisas. Por quê? Porque nós aí deixamos tudo nas mãos do Senhor. Deixar nas mãos do Senhor é um segredo que as pessoas não praticam. Mas me ofenderam, eu vou fazer justiça, eu vou falar um monte de coisa. Fala não, fique quieto. Deixe nas mãos do Senhor. Ele é que sabe a hora que faz, a maneira que faz. Ele faz tudo certo. Né? Então, se você crê nisso aqui, que tudo vai contribuir para o teu bem, deixa, está acontecendo coisa ruim, está nas mãos do Senhor. Um dia vai voltar para meu benefício. E se você acredita, então, o que vai acontecer? Você não vai ficar com raiva. Como assim, pastora? Você não vai ficar com raiva. Estão falando contra você. É uma coisa ruim? É. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, disso que estão fazendo de ruim para mim, estão falando mal de mim, vai cooperar para o meu bem, porque a Bíblia está falando, então eu não vou ficar com raiva. Deixa rolar. A verdade sempre aparece, né? Só um exemplo. Estão falando de você, deixa nas mãos do Senhor. Não fica com raiva. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a pessoa recebe aquela notícia, aquele impacto assim, dá que vontade de pegar pelo pescoço assim e esganar. Mas, na hora que der isso, lembre desse versículo. A Bíblia diz que tudo coopera para o meu bem, então deixe quieto. Não vou ficar com raiva, porque eu acredito nesse versículo. Amém? Outra coisa, você não vai ficar ofendido. A pessoa que acredita nesse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem, não fica ofendido. Pastora, mas me ofenderam demais. Não dá para perdoar. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado? Então não fica ofendido. Como que eu não vou ficar ofendido? Porque eu sei que isso vai contribuir para o meu bem de uma forma ou de outra, se não hoje, amanhã, ou depois, ou daqui a alguns anos, mas vai voltar em forma de bem para mim. Então não vou ficar com raiva e não vou me ofender. Na hora você pode ficar assim, daí passa, você diz: perdoo, está na mão do Senhor. É assim que é ser cristão, irmãos. Ser cristão é isso, né? Então, olha só, não fique com raiva, não fique ofendido e não perca o controle. Tem gente que perde o controle muito rápido quando acontecem situações que ele ou ela não esperava e que machuca, dói, né? A pessoa perde o controle, fala coisas que depois vai se arrepender. Fala bobagem, faz bobagem, pensa bobagem, perde o controle. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que tem Jesus tem domínio próprio. Quem dá o domínio próprio? O Espírito Santo. Então busque a presença do Espírito Santo todos os dias na tua vida, para você não perder o controle. Você pode na hora ficar meio surpreso, mas daí você lembra, não, peraí, eu acredito no que fala em Romanos 8:28.
Todas as coisas contribuem para o meu bem. Então não vou ficar com raiva, não vou ficar ofendido, não vou perder o controle. Porque quando a pessoa perde o controle, irmãos, ela deu a vitória para o outro que está falando dela ou está fazendo alguma coisa contra ela. Deu a vitória. Perdeu o controle, o outro vai dizer, consegui te tirar do normal, consegui te tirar do sério, venci, te irritei. Não faça isso. Não perca o controle. Lembre de Romanos 8, 28. Guarde bem esse versículo. Romanos 8, 28. Fizeram alguma coisa? Vou lembrar. Romanos 8, 28. Vou pôr em prática. Porque se eu amo a Deus, eu vou pôr em prática a palavra dele. Então vou lembrar de Romanos 8, 28. Não esqueça desse versículo. Romanos 8, 28. Pronto. Cada vez que você for se irritar, que você for brigar com alguém, que você for perder o controle, Romanos 8, 28. E daí você, está na mão do Senhor. Não é melhor do que brigar, que fazer um escarcéu, que fazer um alarme? Claro que é. Daí você não está dando o gostinho do outro dizer assim, tirei do sério. Tem uma coisa, irmãos, que é assim, a pessoa às vezes fica tão nervosa, né, por situações assim, que ela demonstra muito. E o nervoso às vezes traz o medo. E o medo, sentir medo, é normal para todo ser humano. Só que tem as pessoas que demonstram e tem as pessoas que não demonstram. Então, sentir medo não é pecado. Mas sentir medo e disfarçar que você não está com medo, você tem controle sobre o medo. Então o segredo não é você não ter medo, é você demonstrar que você não está com medo. A mesma coisa para a raiva. Você pode estar ali assim com o teu coração. Não, mas eu não vou demonstrar, porque eu vou lembrar do que está escrito em Romanos 8, 28. Então eu não vou ficar com raiva, eu não vou perder o controle. Lembre disso. O segredo é parecer calmo. Você pode não estar calmo, mas se você parecer calmo, tudo dá certo. Porque você daí vai estar demonstrando para o outro que está te irritando, que está te provocando, que está fazendo algum mal contra você, que está tudo bem, ele não venceu. Entendido isso? Então demonstre calma. Eu estou nervoso. Demonstre calma. Domínio próprio. Tenho Jesus. E acredito no que está escrito na sua palavra. Então está tudo bem. Nem que depois você entre no teu quarto e chore valendo na presença de Deus. Mas não demonstre para o outro que você fraquejou. Não que a gente tenha que ser o tal de nunca fraquejar, não. Mas eu digo assim no sentido de perder o controle. Quem tem Jesus não pode perder o controle. Acontece? Acontece. Peça perdão, comece de novo. E da próxima vez não perca o controle. Porque o que o inimigo quer também é isso. O diabo quer ver você irritado. O diabo quer ver você perdendo o controle. Porque daí ele sabe que ele pode agir na tua vida com mais facilidade. Mas se a pessoa tem o Espírito Santo, vai ter domínio próprio. Pode estar com o coração apertadinho, mas não vai demonstrar. Vou demonstrar só para Jesus quando eu estiver orando, falando com Ele. Entendido isso, irmãos? Então tenha domínio próprio. Então olha só, se você acredita em Romanos 8, 28, você não vai ficar com raiva porque está tudo nas mãos de Deus. Você não vai ficar ofendido porque está tudo nas mãos de Deus. Você não vai perder o controle porque está tudo na mão de Deus. Pronto. E outro detalhe, você também não vai perder a coragem. Tem situações na vida que faz com que a gente perca a coragem. Não aguento mais, estou desistindo. Né? Não faça isso. Não perca a coragem. Nunca. O Senhor não nos dá espírito de covardia, mas nos dá espírito de força. O Espírito Santo é a nossa força. Então tenha coragem. Ser forte e corajoso foi o que Deus falou para Josué.
ser forte e corajoso. Importa a situação que você esteja passando, mantenha a calma, não fique com raiva, não perca o controle. E tenha coragem. Coragem para quê, pastor? Para continuar servindo a Jesus, para não deixar o inimigo te tirar do sério, para não deixar que as pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo te tirem do controle. Então mantenha calma, não seja um pavio curto, né? Tem gente que tem o pavio curtinho assim, que só de encostar, explodiu a Terceira Guerra Mundial. Não seja assim, deixa nas mãos do Senhor. Mas é difícil, pastora, eu não sou assim. Claro que é difícil, mas não é impossível. Basta buscar no Espírito Santo. Então não perca a coragem, nunca desista de lutar. A vida é uma luta constante. Até aqui nós já vencemos, graças a Deus, né? Que dia é hoje? 21 de outubro? 21 de outubro de 2025. Até aqui nós já vencemos. O Senhor está conosco. Quantos dias mais nós vamos ter de vida? Não sabemos, mas vamos dia após dia, vamos vencendo, até chegar o dia de nós irmos para a glória. Então é coragem, dia a dia. Né? Sempre, nunca desista de Jesus. E mais um detalhe aqui para nós falar, que eu já comentei no início, é não reclamar. Não reclame. Não reclame. Não reclame da família, não reclame dos filhos, não reclame do marido, não reclame do vizinho, não reclame do patrão. Não reclame. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Ai, mas me incomoda tanto. Dê graças a Deus, porque está ali para te incomodar. Porque através do incômodo que essa pessoa te proporciona, você se aproxima mais de Deus, porque você vai buscar mais a Deus. Não é verdade? Busca mais ao Senhor. Então não reclame. Tem gente que eu acredito que está na vida, na nossa vida, né? Cada um com os seus, mas que às vezes estão na nossa vida só para fazer a gente se aproximar mais de Deus, para buscar mais a Deus. Porque se tivesse tudo bem, imagine só, irmãos, além de a vida daí ser muito sem graça, estava tudo bem, as pessoas não iam querer buscar a Deus, né? Então as lutas vêm para nós nos aproximarmos de Deus. Então não reclame, lembre daquilo que também nós falamos sempre aqui, a reclamação é a adoração ao diabo. Não reclame, agradeça. E como nós lemos ali antes, regozije-se sempre no Senhor. Ou seja, se alegre. Estou passando por uma situação triste, como que eu vou me alegrar? Se alegre pelo fato de você saber que essa situação triste dói no momento, é difícil, mas um dia vai passar e você vai ser, vamos dizer assim, que promovido por Deus. Promovido no sentido de você subiu mais um degrauzinho na tua escada da fé. Você está mais pertinho de Deus por aquilo que você aprendeu. Amém? Então sempre agradeça ao Senhor. Nunca reclame. Então você vai ficar em paz. Quem crê, né? Então não fica com raiva, não fica ofendido, não perde o controle, não perde a coragem e não reclama. E daí vai ter o quê? Vai ter paz, alegria e força. Paz, alegria e força. Vamos ler aqui. Filipenses 4:7. Diz assim, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amo a Deus, obedeço a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Se eu obedeço a Deus, eu vou ter paz. Uma coisa traz outra. Então, olhe só. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? Porque justamente como que a gente consegue se alegrar e sentir paz no momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento de grande problema?
Porque é a paz que Jesus dá, então ela excede todo o entendimento. Os outros não entendem por que nós, que amamos a Deus e que obedecemos a Ele, ficamos tranquilos em meio aos problemas. Por quê? Porque a paz de Jesus excede todo o entendimento. A paz dele é a verdadeira. A paz que o mundo dá é falsa e não dura nada, né? Mas a paz que Jesus dá é eterna e é maravilhosa. Vamos ler também Neemias 8:10. Neemias 8:10 fala assim, ó. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui quando está falando de comer e de beber, está dizendo o quê? Se alegrando, comer e beber. Não estou falando de beber de bebedeira, tá, irmãos? Comer e beber, ou seja, festejar, não se entristecer, porque serve ao Senhor, então é alegre. E daí termina assim, ó, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós temos força porque o Senhor nos dá alegria. Esse versículo aqui, Esdras estava lendo diante do povo e explicando como que o povo deveria agir, né? Com as bênçãos que Deus estava dando para eles. Então se alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a tua e a minha força. Se nós nos alegramos no Senhor, Ele nos fortalece. Por quê? Se nós nos alegramos, nós não vamos murmurar. Provérbios 9:10. Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, olhe só, você que confia no que está escrito em Romanos 8:28, que não vai perder a calma, que não vai ficar com raiva, você vai ter paz, alegria, força e sabedoria. Amém? E um detalhe, peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria. Ah, pastora, eu não sei muita coisa da Bíblia, eu não sei nem orar. Peça sabedoria para o Senhor. Ele dá. A Bíblia nos diz que o Senhor dá e não lança em rosto, ou seja, não fica cobrando de nós. Ele dá. E Ele gosta de dar sabedoria para os seus filhos. Então peça sabedoria para Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você que teme ao Senhor, você já está no caminho da sabedoria. Temer ao Senhor é o quê? Não é ter medo de Deus, é ter respeito, é amar e obedecer. Então tema ao Senhor, ame e obedeça ao Senhor. Que aí aquele versículo ali de Romanos 8:28 vai se cumprir na tua vida. Que daí tudo que acontecer na tua vida vai ser para o teu bem. Tanto coisa ruim quanto coisa boa, né? Então tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Entendido isso, meus amados? Amém? E amar a Deus é o quê? Obedecer. Obedeça ao Senhor que você vai estar amando. Não adianta dizer eu amo a Deus se não obedece. Daí não ama. Então ama ao Senhor. Tenha prazer no teu Deus. Tenha prazer em se aproximar dele. Tenha prazer, ou seja, alegria de servir a Deus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus. Ficou entendido esse versículo então? Para encerrar, vou ler de novo. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, você obedece. Para quê?
para você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E tudo que acontecer na tua vida daí, seja bom ou seja mal, vai te trazer bênçãos, benefícios, vai cooperar para o teu bem. Amém? Guarde esse versículo. É Romanos o quê? 8:28.